Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje aqui, né? No dia 2/11 de 2022. Nossas primeiras impressões para essas partidas, muitos dados e estatísticas para você tomar as melhores decisões e ser bem lucrativo nas suas entradas em NBA. Ontem, 100% aqui no Piné, a gente vem aí, né, de um início de mês maravilhoso, então vamos trabalhar para que a sequência seja ainda melhor. Se você não conhece o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, né? Os preços praticados aí pelos outros tipsters é de R$80 em diante, a gente cobra metade do preço. E para quem assinar o nosso grupo vitalício, né, vai ficar todos os 6 a 7 meses da temporada da NBA até as finals ali, né, e vai pagar um valor fixo que vai sair ainda mais barato, né? Se a gente já cobra metade do preço da concorrência, a gente vai estar cobrando praticamente ali, né, um quarto do valor para quem que for assinar, né, o nosso grupo vitalício. Então aproveitem, é o grupo VIP mais completo, com os conteúdos mais exclusivos também para vocês e o menor preço do mercado. Fechado? Antes da gente começar o vídeo de hoje, a meta de likes para esse vídeo, 150 likes, a nossa maior meta de likes. Clica no botão de joinha, tenho certeza que a gente vai bater nesse feriadão e a gente vai ter aí, né, um fim de feriado ainda mais saboroso, com muito lucro e dinheiro no bolso, certamente. Beleza? Bora aqui analisar a Philadelphia 76ers contra o Washington Wizards. Aqui eu vou dar duas sugestões, né, para vocês, um menos 2.5 a favor dos 76ers, mas fiquem de olho somente se o Joel Embiid jogar, ele quer dúvida hoje mais uma vez, ou então um handicap mínimo de menos 1.5 ou vitória simples, e vocês alinham aqui com acima de 102.5 pontos, creio eu que deva bater. A gente tem muitos argumentos favoráveis aqui ao Philadelphia 76ers para essa partida. Os nossos argumentos para essa entrada são os seguintes: bom, Philadelphia venceu seus adversários sem sequer contar com seu melhor jogador Joel Embiid na última partida. Como eu disse anteriormente, os Sixers vivem um aumento de alta enquanto seus rivais de queda. O último jogo entre eles teve uma vitória fora de casa para os Sixers por 118 a 111 pontos e claramente o Washington está confiando acima de tudo em sua defesa, que piorou muito recentemente, já que é a oitava pior da liga nos últimos 5 jogos. A grande estrela da equipe, o Bradley Beal, está com uma baixa média de pontos e ao menos 3 jogadores dos Sixers têm médias melhores dessa temporada do que ele. Nesse mesmo recorte de 5 jogos, os Sixers se tornaram a terceira melhor eficiência defensiva da liga, jogam em casa hoje, venceram 4 dos últimos 5 encontros e vêm de 3 vitórias consecutivas. Os Wizards, além de jogarem fora de casa, têm o oitavo pior ataque dos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas seguidas e venceu apenas um jogo nos últimos 5 contra o fraco Detroit Pistons. Temos o nono pior aproveitamento em bola de 3 dos Wizards contra o segundo melhor, que é o dos 76ers, além dos 2 melhores jogadores em quadra a nosso favor para essa entrada. Lembrando também, né, como eu disse para vocês, a defesa do Washington Wizards piorou, o mercado está interpretando aqui que eles ainda têm uma grande defesa e até por isso estão pagando ali um valor interessante para quem quiser trabalhar só com pontos nessa partida, acima de 106.5 pontos. Jogava até acima de 108.5 pontos, mas eu acho um pouquinho arriscado pelo fato de que o Joel Embiid ainda é dúvida, mas eu acho que vale a pena. O Washington Wizards piorou defensivamente, o mercado ainda não identificou isso para essa partida de hoje, beleza? Próximo jogo aqui, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, os Cavs jogando em casa, com a expectativa de ter alguns retornos interessantes aí para o seu elenco, como por exemplo Darius Garland, que antes era dado como ausente e agora é dado pelo menos como dúvida, além de outros jogadores aí, mas sendo mais importante o seu camisa 10. Bom, se a gente for olhar aqui, né, o último confronto entre essas equipes, a gente pode observar algum padrão aqui que foi favorável ao Cleveland Cavaliers, que venceu o jogo contra o Boston jogando fora de casa, sim. Então, para essa partida, mais uma vez, a gente vai de mais 6.5, acho que vai ser um jogo aqui com caráter de revanche, o Boston Celtics vai dar tudo de si, mas eu ainda considero um jogo extremamente equilibrado, então acho interessante a gente ficar a favor de uma equipe que pelo menos tem o direito de perder por pouco, ou seja, mais 6.5 aqui no handicap, eles têm mais 6.5 pontos de vantagem no placar no final da partida. Enfim, eles jogam dentro de casa dessa vez, venceram o último jogo, mas não é só isso, temos outros argumentos favoráveis a eles, né, que fazem com que o Cleveland possa ser uma das melhores zebras, se é que dá pra gente chamar assim, nessa noite de hoje. Bom, como eu disse, o Cleveland venceu a última partida entre ambos com uma atuação bem imponente ali do Caris LeVert com 41 pontos e do Donovan Mitchell com mais de 30. Os rebotes e as bolas de 3 naquela partida fizeram toda a diferença e mais uma vez o Boston vence em Robert Williams III, seu principal protetor de área e reboteiro, então essa diferença deve se manter aqui. Cleveland hoje joga em casa, onde ainda não perdeu, são 5 vitórias consecutivas no geral e 3 vitórias em seus domínios, todas com pelo menos 10 pontos de diferença. Cleveland é a melhor eficiência de bolas de 3 da liga, a quarta melhor eficiência ofensiva e a terceira melhor eficiência defensiva. Estão no topo nas principais categorias e não tem muitos pontos fracos a serem explorados.
Boston é top 10 piores eficiências defensivas e o 7º pior aproveitamento em rebotes. Eles são ótimos ofensivamente, mas os Cavs me parecem mais equilibrados dos dois lados da quadra, além de terem excelentes reboteiros para pontuar em segundas chances contra a defesa decepcionante do Boston Celtics nesta temporada. Boston é o 3º time que mais sofre pontos de pick and roll da liga e Cleveland é o 2º time que mais faz pontos dessa forma com Donovan Mitchell. Isso pode ser um fator punitivo do Cleveland a nosso favor para que essa equipe bata. Boston também é o time que mais sofre pontos na isolation e Spider é ótimo nisso também. A qualquer momento, Boston pode dar um salto de qualidade e deixar o Cleveland para trás quando a gente fala da tabela. De fato, os Celtics são melhores, mas não sei se o momento é esse. Caso vençam, será um jogo duro e acredito que os Cavs possam pelo menos se manter próximos do placar, como foi da última vez. Lembrando sempre que o Donovan Mitchell costuma jogar bem com muita frequência contra o Boston Celtics. Hoje o Cavs joga dentro de casa, então assim, é o que eu disse, o Boston pode até surpreender, da mesma forma que o Cavs foi capaz de vencer o Boston em Boston, o Celtics pode vencer o Cleveland em Ohio, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente tem uma posição muito melhor, fica na favor do time que é mandante, mais do que isso, pode perder por pouco, mais 6.5 é o meu palpite para essa partida. Fechado. Seguindo aqui para Miami Heat e Sacramento Kings, né? Um jogo aqui que acontece em Miami, às 8h30, Sacramento Kings atravessando ali o oceano para poder... O oceano não, né? O país para poder jogar no outro oceano contra o Miami Heat, mas o Miami Heat cansado que jogou ontem e teve um jogo complicado ali contra o Golden State Warriors, mas ainda assim de vitória. Bom, por conta desse cansaço, como o Miami Heat não é uma equipe dominante como antes e o Sacramento venceu eles, né, no último encontro que tiveram, eu tenho alguns pontos de interrogação e não consigo definir quem vai vencer essa partida, até porque se eu trabalhasse ali no handicap positivo do Sacramento ou na zebra, eu poderia ser punido porque o De'Aaron Fox, melhor jogador dos Kings, está de fora para hoje. Então eu vou priorizar aqui trabalhar em pontos, acho que sem sombra de dúvidas é a melhor entrada que a gente tem para essa partida aqui, porque as linhas estão muito baixas, né? O mercado duvida muito da capacidade do Sacramento de pontuar e confia muito na defesa do Miami Heat, que de fato é ótima, mas nessa temporada vem deixando a desejar. Então a gente vai aqui acima de 214.5 pontos, uma das melhores entradas para ponto que a gente tem hoje, porque acima de tudo a gente tem justificativas para isso aqui bater. E quais são essas justificativas? Bom, o Miami vem de um jogo sem descanso contra os Warriors e a tendência é que sua defesa possa ser pior do que se imagina, abrindo espaço para os Kings contribuir nessas linhas de pontos. Sacramento vem sem Fox para essa partida, mas eles devem se sair bem, já que o encaixe contra o Miami é bem favorável. O Sacramento gosta do chute de 3, até mais do que deveria, mas estamos falando do Heat, que é o segundo time que mais sofre pontos de bola de 3 por jogo na liga. Essa linha bateu nos últimos 4 jogos consecutivos entre ambos, mesmo sabendo que na temporada passada a defesa do Miami era bem melhor do que é hoje. Nesses 4 jogos, tivemos uma média de 227 pontos por jogo, e eles já jogaram nessa temporada com a vitória do Sacramento e o jogo teve 232 pontos. Não parece muito normal essa linha ter abaixado tanto assim para essa partida depois de um jogo de menos de uma semana atrás. Kings é o segundo time que mais chuta de 3 na liga e é o 7º time com mais bolas feitas por jogo até aqui. Miami não é tão adepto desse tipo de arremesso, mas eles vêm de uma noite muito boa nessa categoria com Lowry, Robinson e Strus indo muito bem nas bolas triplas, o que pode ajudar essa linha a ser esticada para cima. Heat é o segundo pior rebote defensivo da liga em números brutos. Isso pode dar segunda chance para que os Kings pontuem em segundas oportunidades ali com Sabonis ou com rebotes do Richaun Holmes, que é muito bom nos rebotes ofensivos. O Sacramento é top 10 piores eficiências defensivas, então Miami não deve ter muita dor de cabeça para pontuar contra eles, além de que seus últimos 4 jogos seguidos passaram dessas linhas também. Além do fato de que os últimos 4 jogos consecutivos do Miami Heat ultrapassaram essas linhas e também todos os jogos do Sacramento Kings na temporada passaram essas linhas. Então acho que assim, o Miami Heat que defende pouco bola de 3 pode ser punido com excesso de arremessos do Sacramento Kings, a fraca defesa do Sacramento Kings pode possibilitar com que Jimmy Butler, Adebayo e outros jogadores gabaritados ali pontuem fácil. Em resumo, a gente tem duas equipes que conseguem ferir os defeitos umas das outras e mais do que isso, não estão tão bem colocadas na eficiência defensiva dessa temporada, ou seja, acima de 214.5 pontos pode ser uma das melhores entradas da noite, lembrando também, né, que a equipe do Miami Heat, que é a melhor defesa em jogo aqui, né, está cansada e pode ter algumas dificuldades de acompanhar o jogo intenso do Sacramento Kings, que é muito veloz. Beleza? Então vamos só em pontos para essa partida aqui e partir para New York Knicks e Atlanta Hawks. Aqui a gente vai fugir também um pouquinho do padrão e a gente vai trabalhar, né? Nessa partida começa às 8h30 em Nova York com a pontuação do Trae Young. Sim, o Trae Young aí, né?
que é o grande vilão, digamos assim, de Nova York desses últimos anos, um jogador que tem um ótimo desempenho contra eles. Então a gente vai aqui acima de 28 pontos, 5 pontos, né, do Trae Young. Vamos tentar pegar ali uma linha mais ou menos perto disso. Ontem, quando eu olhei o mercado, a linha estava nisso. Se aumentou para 29,5, mas eu ainda acho que faz sentido, porque eu acredito em uma partida de pelo menos 30 pontos aqui do Ice Trae. Então vamos sim de acima de 28,5 pontos, porque é a melhor coisa a se fazer hoje. Nenhuma das duas equipes são muito confiáveis, nem o New York, nem o Atlanta, tudo pode acontecer. Os números dos Hawks estão viciados nessa temporada, né? A gente tem estatísticas deles ali muito mentirosas, porque eles enfrentaram adversários muito ruins, e o New York Knicks é aquela equipe, né, que deve ficar do meio da tabela para baixo, ou seja, eles serão inconstantes, sem sombra de dúvidas. Então vamos priorizar aqui a pontuação do Trae Young, que costuma se sair muito bem contra esses adversários. Vou passar aqui a justificativa dessa entrada para vocês. Bom, Trae Young é o atual grande vilão de Nova York, e isso porque ele sabe jogar contra eles. Em casa ou fora, não importa, Trae tem médias de 30,3 pontos nos últimos 9 encontros contra eles e 35,8 nos últimos 4. Em Nova York, ele superou essas linhas nos últimos 4 jogos e estabeleceu uma média de 35,8 pontos por jogo também, como vocês podem conferir. Nova York vem mal defensivamente para os padrões de seu técnico Tom Thibodeau. É apenas a 15ª melhor eficiência defensiva e Trae pode ter facilidades para pontuar hoje. Nova York é o 7º time que mais sofre bolas de 3 por jogo na liga e Trae Young é ótimo nisso. Trae tem média de 29 pontos por jogo na temporada e vem de um jogo ruim, mas sabemos que craques não jogam mal 2 vezes seguidas. Antes disso, ele fez 42, 36 e 35 pontos nos últimos jogos fora de casa e pode ter muito impacto hoje contra o New York Knicks, que ele adora enfrentar. Certamente, né, por ser um jogo tenso, por ser um jogador com histórico positivo contra esses adversários, a tendência é que ele sofra muitas faltas, que ele infiltre, que ele ouse, que ele provoque, e mais do que isso, ele tenha pontos fáceis através desses lances livres. Ele que é um dos melhores arremessadores de lances livres que a gente tem aí na liga, né? Certamente ele terá uma quantidade muito alta desse tipo de arremesso para poder converter a seu favor, além das bolas triplas, que, como eu disse para vocês, é um defeito do New York Knicks a ser explorado, talvez defensivamente o único muito evidente, já que na maioria das outras categorias eles estão ali no meio da tabela. Fechado, Houston Rockets e Los Angeles Clippers, né, pulando aqui a partida entre Chicago Bulls e Charlotte Hornets, partida essa que será analisada somente lá no grupo VIP, análise exclusiva para o pessoal que participar, o menor preço do mercado, aproveitem para poder entrar, e mais do que isso, aproveitar para serem bem lucrativos. Os grupos VIPs aí, a maioria estão cobrando de R$80 para cima, então pessoal, pelo menos metade do preço a gente está sempre cobrando aí de vocês, fora que se vocês assinarem um grupo vitalício, vocês conseguem um desconto ainda maior, considerando que a temporada tem de 6 a 7 meses a partir desse momento desse vídeo, né? Então assim, vai sair de R$25 para baixo a mensalidade, um valor muito em conta, e como eu digo, eu sempre estou passando muitas informações e conteúdo extras para vocês que a gente produz para vocês, como por exemplo as nossas revistinhas volume 1 e volume 2, que serão atualizadas nos próximos meses para vocês terem um guia aí de como apostar na NBA, e mais do que isso, saberem os pontos fracos e fortes das equipes para estarem sempre investindo com uma grande chance de green, beleza? Então partindo aqui para Houston Rockets e LA Clippers, dessa vez a gente vai no under 113,5 pontos do Houston Rockets também, né, uma odd mínima ali que a gente gosta de trabalhar, lembrando que o Los Angeles Clippers, a única coisa confiável deles nessa temporada de fato é sua defesa, e o Houston Rockets é um time que pontua muito mais pela insistência, pela quantidade de arremessos, do que necessariamente pela qualidade, pela eficiência deles, e é em cima desses números que a gente vai trabalhar para poder conseguir o nosso green. Repito, abaixo de 113,5 pontos, jogável em até 111,5 pontos, mas o meu palpite final vai ser esse abaixo de 113,5, seguindo a seguinte argumentação, a única coisa de fato confiável quando falamos de Clippers é a sua defesa, e olhe lá, Clippers é a 6ª melhor eficiência defensiva da liga e manteve os Rockets no último encontro entre eles com 93 pontos. Por mais que hoje eles joguem em casa, eles vêm com uma média de 103,4 pontos por jogo e não superou essa linha em nenhum dos últimos 4 jogos que fez. Houston tem a 3ª pior eficiência ofensiva da liga, uma das 10 piores eficiências em bolas de 3, e podemos lembrar que Tyronn Lue, técnico dos Clippers, é um técnico de ajustes, então certamente ele vai mexer os seus pauzinhos para que essa partida seja mais controlada pelos Clippers, e mais do que isso, para que eles consigam a vitória sim, eu acredito que os Clippers devam vencer mais uma vez, por mais que venha a ser difícil. Então eu priorizei somente sua linha de pontos, já que a grande chance dos Clippers jogarem hoje e vencerem é confiando na sua defesa. Gosto de um time que sabe, né, tem a consciência de que precisa defender bem para poder vencer. O Clippers é uma das piores eficiências ofensivas da liga, um dos piores times em pontos por jogo também na NBA, ou seja, eles sabem que a defesa precisa estar em dia para eles vencerem, então acredito que eles vão segurar
ou Houston Rockets, que tem um péssimo aproveitamento nas bolas triplas, é um time aí, né, que tem uma péssima eficiência ofensiva, então assim, acho que eles têm muitas chances de deixar seus adversários em linhas baixas, é um adversário que sofre muito toco, tem poucas jogadas, né, tem pouco repertório, seus jogadores ali, a maioria atacam ali de forma individual, sem organização, e mais do que isso, é um bando de peladeiros, sem falo, o Jalen Green ali é um jogador que eu acho ele peladeiro, Porter Jr. ali também não sou muito fã dele, o Sengun até gosto, a gente tem ali algumas outras peças interessantes, né, como por exemplo o Eric Gordon, que aí sim eu gosto, mas é um jogador veterano, não vai conseguir estar muito mais de 30 minutos em quadra, então assim, é um time que tem tudo para ficar em linhas baixas, porque como eu disse para vocês, a defesa dos Clippers é de fato muito boa, com Paul George em quadra, com Zubac vivendo um bom momento, além, é claro, da questão coletiva, Tyronn Lue sabe construir boas defesas e mais do que isso, se ajustar com base nos defeitos dos seus adversários que já tem uma eficiência ofensiva bem abaixo da média. E por falar em under, a gente também vai trabalhar aqui no under na próxima partida, Milwaukee Bucks Detroit Pistons. A gente sabe que os Bucks é favorito, joga em casa, deve vencer e convencer mais do que na última partida dessa vez, mas as linhas estão muito esmagadas, não faz muito sentido a gente ficar aqui, né, se arriscando com linhas tão baixas assim. A gente precisa lembrar também que o Milwaukee Bucks está com muitos desfalques, então pode ser que o Detroit se aproxime do placar, cubra um handicap positivo, mas eu não gosto de investir a favor do Detroit Pistons contra um adversário tão forte, ainda mais contra uma defesa tão forte. Então a gente vai priorizar somente o under do Detroit Pistons, vamos confiar no lado defensivo dos Bucks, porque pelo menos ali, se eles manterem seus adversários em linhas baixas, eles conseguem vencer o jogo, independente da diferença, né? O importante de fato é vencer. Então vamos aqui de abaixo de 109,5 pontos do Detroit Pistons, confiando na boa defesa do Milwaukee para essa partida e também nas estatísticas que a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? Bom, seguindo a mesma linha de raciocínio do jogo anterior, onde a gente definiu um under e conseguiu um green, isso é o mais esperado para essa noite mais uma vez. Detroit é o nono time, né, com menos pontos por jogo nessa temporada e tem um dos 10 piores chutes de 3 em aproveitamento da liga. Milwaukee é a melhor eficiência defensiva da NBA contra um time que joga fora de casa, né, e que tem uma das piores eficiências ofensivas da liga. Jrue Holiday e Giannis estão à disposição, são os defensores mais versáteis em quadra e estão a nosso favor. Milwaukee tem o 7º melhor rebote defensivo em aproveitamento e pode segurar o bom rebote ofensivo dos Pistons, que deve ter menos pontos de segunda chance para essa partida. Detroit foi under em 5 dos últimos 6 jogos contra os Bucks e tem média de 101,1 pontos por jogo apenas, e são a 10ª pior eficiência ofensiva da liga também, então a gente tem aqui um casamento perfeito, né, um dos times aí com menos pontos por jogo, menos bolas de 3 em aproveitamento, pior offensive rating também, contra uma das melhores defesas. Milwaukee Bucks ali é a melhor eficiência defensiva da NBA, e mais do que isso, um histórico favorável, né, além de grandes defensores do lado do Milwaukee, a gente tem uma média de pontos muito baixa do Detroit Pistons, não só nessa temporada, mas nos últimos tantos encontros entre esses dois times, o Detroit ficou em abaixo em muitos deles. Pessoal, antes da gente partir aqui para San Antonio Spurs Toronto Raptors, já deixou o like? É só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, né? O joinha para cima vai ajudar muito a gente. É de graça, vocês não vão perder nem 3 segundos da vida de vocês, né? Então, cliquem aí, vai ajudar bastante a gente. A gente tá com uma meta de 150 likes pro vídeo de hoje. E se a gente passar, né, vai ser melhor ainda. Então, mesmo que tenha passado, clique no botão de joinha porque vai ajudar muito a gente. Comenta aqui embaixo, né, se você acha que ficou faltando a gente passar alguma tip, se você concorda ou discorda da gente, se você acha também que tem coisas a mais que deveriam ser ditas, sugestões, a gente tá sempre trabalhando aqui para trazer o melhor conteúdo de vocês, independente de green ou red. Nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que vale a pena confiar nos números, conhecerem as equipes também com os dados e informações que a gente passa, e mais do que isso, né, reduzir a chance de red de vocês e aumentar, consequentemente, a chance de greens. Fechado, nosso objetivo é botar dinheiro no bolso de vocês, lá no nosso grupo VIP e aqui também. Bora aqui analisar então San Antonio Spurs e Toronto Raptors. Eu tinha como favorito aqui para essa partida o Toronto Raptors e ainda tenho, tá? Mas eu acho que a linha tá muito esmagada. Eu acho que a gente pode tentar pegar ao menos 2.5, pagando em torno de 1,50 no ao vivo, vale mais a pena. Aqui no pré-jogo, meu limite vai ser menos 3.5, não dá para colocar muito mais que isso, porque o San Antonio Spurs até vem aprontando, e muito dessa justificativa do mercado ter esmagado as linhas para o Toronto é o fato de que os Spurs vêm desfalcados de jogadores importantes. Mas por que eu vou priorizar aqui a vitória do Toronto Raptors e acho que eles consigam vencer por pelo menos 4 de diferença? Bom, o Toronto venceu os últimos 3 encontros seguidos entre as equipes, venceu 4 dos últimos 5 duelos também. Toronto tem uma defesa muito melhor
e gosto de estar a favor das melhores defesas. Toronto provavelmente teve o calendário mais complicado até aqui de todos os times, e mesmo assim eles se saíram bem, vencendo mais do que perdendo. Então, por conta dessa dificuldade na agenda, seus números não correspondem ao que será a sua média na realidade. Então a gente precisa olhar esses números, ponderar alguns deles e interpretar da melhor forma possível. San Antonio vem surpreendendo muito nessa temporada, então é difícil a gente ir contra eles com um handicap negativo tão esticado, mas eu tenho muitas suspeitas dos resultados deles. Os Spurs venceu o Indiana, o Minnesota Timberwolves 2 vezes, o 76ers em crise e o Chicago, essa sim uma vitória bem convincente. Mas ou eles enfrentaram times péssimos no ataque ou péssimos na defesa, ou então times ruins em ambos. Toronto tem mais equilíbrio, é o adversário mais equilibrado que eles vão enfrentar até aqui, é o 12º melhor ataque, a 11ª melhor eficiência defensiva, mas repito, eles só tiveram pedreira. Então esses números na realidade tendem a ser ainda melhores na média na temporada, e eu confio que a defesa deles vai se impor hoje e também subir muito nesse ranking, deve ser uma defesa elite top 10 fácil na liga e um ataque minimamente eficiente. Toronto tem talvez 4 ou 5 melhores jogadores em quadra hoje. Spurs vem sem 2 titulares e sem o seu melhor atleta. O rebote defensivo dos Spurs é o 8º pior em aproveitamento, já o do Toronto é o melhor. Spurs é o 2º maior índice de turnovers percentuais da liga, que são aquelas perdas de posse de bola, né, troca de posse de bola. E Toronto tem uma defesa sufocante que pode tirar vantagem dessa falta de cuidado com a bola deles. Toronto é o time com menos turnovers da liga por jogo, ou seja, eles cuidam muito melhor da bola do que seus rivais, que são dos últimos nesse quesito. Não será um jogo fácil, não temos muitos números para interpretar em relação ao Toronto, que sofreu muito nesse início de calendário por conta da dificuldade de seus adversários. Mas o pouco que temos é uma perspectiva de que o Toronto vai ser ainda melhor nesses números e que o San Antonio Spurs deve piorar, porque seus adversários também não foram muito convincentes não. Então eu acredito sim numa vitória do Toronto Raptors, que a defesa deles seja boa hoje, até quem sabe trabalhar no under em ponto ali do San Antonio Spurs não faça sentido, mas como o San Antonio joga num ritmo muito rápido, eles jogam dentro de casa, eles vão ter muitos arremessos durante a partida, então tomem cuidado, mas eu acredito sim que o Toronto vença. E o ideal é a gente pegar no ao vivo ali o handicap de menos 2.5 a favor deles, pagando em torno de 1,50, uma vitória simples, né? Quanto melhor estiver pagando e menor seu handicap, melhor. Mas eu acho que não dá pra gente exagerar muito nessa diferença no placar se a gente for investir aqui no pré-jogo. Beleza? Então vamos tomar bastante cuidado e tentar trabalhar esse jogo acima de tudo no ao vivo e se aproveitar da ausência do Keldon Johnson. Finalizando aqui o nosso vídeo, né, com a análise de LA Lakers e New Orleans Pelicans. Nessas rodadas aqui, com muitas partidas, a gente vai sempre deixar 3 exclusivas para o nosso grupo VIP, sendo Chicago Bulls contra Charlotte Hornets, Dallas, Utah Jazz e Portland contra Memphis. Então, participem lá para não perder a análise dessas partidas, além de muito conteúdo exclusivo também. Vamos aqui analisar LA Lakers e New Orleans Pelicans. Lembrando, o nosso grupo VIP é o menor preço do mercado, metade do preço aí da concorrência. E no plano aí da temporada completa, você vai pagar praticamente 1/4 do que a concorrência cobra mensalmente. Fechado? Então vamos aqui para o nosso último jogo de hoje, né? Lembrando que a gente vai a favor do New Orleans Pelicans com alguns argumentos favoráveis a essa equipe. Vamos de vitória simples, se vocês quiserem colocar ali um handicap de menos 2.5 ali no máximo, até é recomendado, né, caso você esteja com dinheirinho sobrando, mas eu iria de menos 1.5 no limite para eles vencerem por pelo menos 2 pontos de diferença. Vitória simples pagando 1,66 eu já acho que tá de bom tamanho, beleza? Mas por que o New Orleans Pelicans é favorito para essa partida? Para vencer por pelo menos 2 pontos de diferença. Aqui vai a nossa argumentação. Pelicans é a 3ª melhor eficiência ofensiva da liga e Lakers é a 30ª, ou seja, a pior. Pelicans é o 3º melhor rebote ofensivo e aproveitamento, e Lakers é o 4º pior, ou seja, os Pelicans têm um ataque muito melhor, e mesmo que errem, eles têm mais chances de corrigi-los do que seus adversários. Lakers é o 3º pior em aproveitamento geral de rebotes, enquanto que os Pelicans são líderes nessa categoria. Os Lakers é o time que menos faz bolas de 3 na NBA toda, e o pior em aproveitamento também. Os Pelicans são o 1º em aproveitamento em seus arremessos de bola tripla, além de serem o 3º em pontos por jogo. Seus rivais hoje são os 29º, né? Ou seja, os Lakers é o penúltimo time ali na lista dos que mais pontuam em toda a NBA. Os Pelicans têm 4 vitórias na temporada e deu trabalho para os rivais em muitas de suas derrotas. Os Lakers são um dos lanternas e têm apenas uma vitória na competição. Pelicans tem um time mais completo, mais provado até aqui, em um melhor momento, e se antes estava difícil vencer um jogo, imagina 2 consecutivos quando a gente fala de LA Lakers, né? A gente precisa lembrar que o Herb Jones é dúvida, Brandon Ingram tá de fora, mas eles têm Valanciunas e Zion Williamson para poder parar ali o Anthony Davis, LeBron James e Russell Westbrook na hora de infiltrarem. Eles têm melhor bola de 3 ali com CJ McCollum e mais do que isso, tem a perspectiva inclusive do Herb Jones, titular dessa equipe, um dos bons defensores, voltar também. Mesmo que ele não volte, ainda acho que o New Orleans Pelicans é superior. A única categoria em que os Lakers é melhor
é no seu lado defensivo, mas vamos lembrar que eles vão encarar um dos melhores ataques da liga hoje, e mais do que isso, o ataque dos Lakers é o pior da liga no geral, vai ter dificuldades de acompanhar a atuada do New Orleans Pelicans, que deve pontuar bem nessa partida, independente de jogar fora de casa, independente de jogar contra a boa defesa dos Lakers, ainda é um time muito melhor nas bolas triplas, e os Lakers só decepcionam até aqui na competição, então vamos sim na vitória simples do New Orleans Pelicans. Fechado? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Lembrem-se da meta de likes, clica no botão de joinha para se despedir aí se vocês ainda não clicaram, se inscreva no canal e conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, focado na NBA, com muito conteúdo extra, produzido por nós mesmos, né, e mais do que isso, tips exclusivas, análises exclusivas de alguns jogos e também com muitas análises e estatísticas em cima de cada partida para você ser bem lucrativo e ter muito mais dinheiro no bolso. Muito obrigado pela sua audiência e falou!